Boa noite. Antes de iniciarmos os trabalhos, vamos dar um aviso. E nós temos agora a nona semana espírita do município de Arroio do Sal. O município tem 3 casas, né? Tem uma na Marambaia, outra no centro de Arroio do Sal e essa aqui. Então, esta nona semana espírita começa dia 26 de setembro e vai até 1º de outubro. Na Casa Espírita Caminho da Luz da Marambaia, dia 26 de nove, primeiramente o tema que vai ser da Semana Espírita. O tema vai ser as bem-aventuranças dos dias de hoje. Então, dia 26 de nove, bem-aventurados os aflitos, o palestrante Nelson Fernandes, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Caxias do Sul. Dia 27 de nove, o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, palestrante Gilney Teixeira, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Torres. No Centro Espírita Portal da Luz, aqui, dia 28 de nove, Bem-aventurados que têm o coração puro, palestrante Rodrigo Miller, do Instituto Espírita Allan Kardec de Torres. Dia 29, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, palestrante é o Cristiano, né? Do grupo A Caminho da Luz de Torres. E dia 30 de nove, no grupo Espírita Orai e Vigiai, o tema os bem-aventurados que são misericordiosos, palestrante Egídio Villalba, da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres. E dia 1º de outubro, as bem-aventuranças com filosofia de vida, palestrante Guilherme de Aguiar, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. Começa segunda, né? É? Segunda-feira agora. Inicia, né? Então, vamos iniciar nossos trabalhos, fazendo a nossa abertura, pedindo a permissão do mentor da casa, Henrique Barçanulfo, para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que o remédio necessário que volta para nossas casas. E assim, em nome de Deus do Cristo da Caridade, estamos iniciando essa atividade de sábado à noite. Nesta noite, então, nosso irmão de La Torre, da Sociedade Espírita de Torres, Bezerra. Bezerra de Menezes, para a exposição. Boa noite a todos. Boa noite. Um textinho do nosso Evangelho para iniciarmos o trabalho protegidos, abençoados, que possamos ter um trabalho tranquilo, sereno, com bastante luz e bastante paz. Instruções dos Espíritos. Bem ou mal, sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, dele é o reino dos céus. Não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos que aqui estão sofrem e estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas aí, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O nosso estudo de hoje é o maior mandamento do nosso Evangelho. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Como vocês sabem, eu não sou palestrante, eu sou estudante da doutrina, que eu estudo junto com vocês todos os dias. Então, estamos aprendendo juntos. Eu iniciei esse trabalho aqui com um livro Boa Nova, ditado por Chico, por Humberto de Campos, que inicia com uma frase, com um parágrafo. Após a apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, na sua casinha pobre de Nazaré. Então Jesus sempre presente nos momentos bons de Maria, e Maria desde criança preocupada com ele, com as atividades que ele tinha,
mesmo quando ele era bem pequenininho. E conversou com a prima Isabel, que era mãe de João, que também tinha uma particularidade na vida que era diferente das outras crianças. E Maria e Isabel tinham uma preocupação muito grande dos filhotes, que João às vezes sumia de casa e ela não encontrava. Ela saía vagar pelos caminhos e encontrava ele às vezes à beira de um açude, ou numa entrada de uma floresta, ou num caminho onde queimaram várias árvores, e ele sempre meditando. E ela ficava preocupada. E ela contou para Maria. E Maria também disse, olha, Jesus também tem essa particularidade diferenciada dos outros. Jesus me surpreende muito, porque às vezes ele some também, e eu saio à procura, encontro ele conversando com lavadeiras, com mendigos, com pessoas estranhas, mas é uma conversa tão empolgante, tão linda, tão bonita, que eles ficam tudo na volta dele. Por que será? Após a recepção de notícias dos familiares, as duas após a conversa que tiveram dos seus filhos, uma disse para a outra, Maria, essas crianças trazem uma luz divina de um caminho novo. E é verdade, né? E foi. Mais tarde, Isabel com Maria também. Pois é. O que significa essa conversa? Por que esse trabalho dos dois, né? Então, escute o que diz o nosso livro. Jesus, meu filho, também é assim. Às vezes encontro junto às árvores, com conversações profundas, com viajantes. Demandos de vários lugares, ou aldeias, às vezes com palavras carinhosas, com as lavadeiras, com os mendigos e sofredores do lago. Fala em comunhão de Deus, com a arte do bem falar que poucos da época médicos conseguiam falar o que ele falava. Isso é uma lembrança para nós, por esse estudo de hoje, o maior mandamento, que essa situação não começa hoje. Essa situação vem caminhando de muitos e muitos anos. Há 2022 anos, Jesus já pregava. João já pregava. Então, para nós que estamos aqui lutando, encarnação após encarnação, em busca do conhecimento, em busca do desenvolvimento, para que a gente possa crescer, desenvolver, essa é uma das primeiras lições que a gente tem que ter em mente. Que Jesus e João Batista, desde pequenininhos, já faziam esse trabalho em prol da humanidade, em prol do próximo. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar homens terrestres como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo das outras encarnações. Eu cheguei na questão 117 do livro Consolador, e a pergunta é a seguinte: a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? É uma pergunta inteligente, né? A inteligência julgada pelo padrão humano, nosso padrão humano, será uma súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Resposta: os valores intelectuais representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito. A gente sabe que a gente vem, reencarna, encarna, reencarna e encarna, sempre buscando o desenvolvimento, a evolução, às vezes com sofrimento que a gente não consegue entender o porquê.
Então a gente está guardado lá no nosso subconsciente, que são coisas mal resolvidas de outras encarnações. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas. Atingindo essa posição, e o homem guarda consigo uma expressão idêntica de um progresso espiritual, somente pelo sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é difícil de dizer o que é, ele é abstrato. Cada um tem uma maneira de sentir, cada um tem uma particularidade no sentimento. Então a gente tem que ler, entender, buscar o porquê desse sentimento. Este apto, ele estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista da sua pequena e início perfeição. Tá? Aí eu procurei na questão 131. E como adquire experiência um espírito encarnado? Nós hoje, vamos pegar nós como exemplo. Como a gente consegue adquirir experiência para o nosso espírito encarnado? Como? Com luta, trabalho, que são imprescindíveis para o aperfeiçoamento do espírito. Como o pão é tão essencial para o nosso alimento. É a manutenção do corpo físico. É o trabalho e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Aí eu trago exemplo de um cachorro caçador. Sabe a história do cachorro caçador? O cachorro está caçando, caça aqui, caça ali, corre para um lado, corre para o outro, e de repente ele se depara com uma presa grande e ele caça. Sai bonito, faceiro, caminhando, mostrando para todo mundo a grande caça. Caminha na floresta, corre de um lado, corre para o outro, até chegar na beira do açude. Quando ele chegou na beira do açude, ele olhou, ele viu que aquela caça, no reflexo, era maior do que ele tinha. O que ele fez? Ele largou aquela caça e pulou no açude para pegar a caça maior. Só que o açude tinha correnteza, tinha abundância de água forte, e ele não conseguia voltar. Se debatia, não conseguia voltar. E de novo se debatia e não conseguia voltar. Até que, em um certo momento, ele conseguiu um lugar e saiu da água. Sem a caça que ele tinha perdido, e nem pela ilusão da caça grande. Por que ele fez isso? Porque não estava satisfeito com aquilo que ele já tinha. Não é verdade? Se ele tivesse satisfeito, ele não teria pulado no açude. E assim acontece conosco. Muitas vezes temos o pombo na mão e deixamos aquele para pegar dois. Uma ilusão. O prazer, às vezes, tenta ser maior que o dever. A busca para ajudar o próximo é muito necessária. Fazer para não se arrepender. Faça para não se arrepender. A vida dá prova e expiações. Estamos aqui aprendendo. Estamos aqui sendo provados. Estamos expiando, sim. Vamos sofrer? Vamos sofrer. Faz parte do nosso caminhar. Faz parte do nosso desenvolvimento. Por mais humilde que eu seja, por mais bonzinho que eu seja, tem horas que eu não consigo entender por que comigo acontece isso. Temos que estar preparado na doutrina, temos que estar preparado e equilibrado para o caminhar, buscar as soluções, não entrar em desespero. Buscar como se resolver.
Como diz ali, o prazer, às vezes, te desentoa do caminho. Procura fazer, procura o dever. O nosso dever é amar a nós mesmos, não é um mandamento. Amar a nós mesmos como os nossos semelhantes. Amar a Deus sobre todas essas coisas, não é verdade? Então, esse é um aprendizado que vem de mais de 2000 anos. E por que a gente está aqui hoje, 2022, estamos estudando o Evangelho para ter esse entendimento? Por quê? Porque nós já passamos por várias encarnações, já desenvolvemos, já crescemos, tanto material como espiritualmente. Por que tem pessoas que têm dinheiro, alegria, felicidade, entre aspas, e a gente vai olhar, são pessoas tristes, pessoas sem valores, pessoas no sofrimento. Compensação, tu passa num casebre pobre, cheio de crianças, felizes de verdade, alegres de verdade, amando-se de verdade. Não é verdade? Então a gente tem que pensar, analisar por que o mandamento maior é esse. Como eu vou chegar? Porque eu quero me aperfeiçoar, eu quero ficar melhor do que eu sou, eu quero ser melhor ainda amanhã do que eu sou hoje. Temos que esquecer o egoísmo e o orgulho. Eles trabalham contra a caridade. Esta é a verdade. Desculpe. O maior mandamento diz também que fariseus, ao verem Jesus, que tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se. E um doutor da lei, para provocar Jesus e tentá-lo, pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe responde na hora: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. O que é isso? Né? Ó, de todo o coração, de toda a vossa alma e de todo o seu espírito. É paz, é amor, é serenidade, é o amor verdadeiro, aquele de mãe para filho, é o amor verdadeiro do pai por filho, de irmão para irmão, é o irmão verdadeiro com a esposa, com os netos, com os sobrinhos. É muito fácil. Gente, nós temos que amar os nossos inimigos. Esse é o difícil. Nós temos que juntar nosso inimigo, trazer contra nós: eu te perdoo, tu vai me perdoar, eu te perdoo. Porque às vezes o inimigo não é inimigo por culpa dele. Nós fomos o culpado dele ser o nosso inimigo. Por que nós não chegamos nele e pedimos perdão? Sentimento puro. No momento que a gente pede perdão para alguém, que a gente tenha a humildade de dizer me perdoa, com certeza absoluta, sai uma caçamba de peso da costa da gente. A gente fica aliviado. Até chorar se chora. Porque chorar não é pecado. Chorar é bom, derrama, vai embora, desabafa. O que nós viemos buscar na casa espírita, minha gente? Viemos buscar a paz interior, a tranquilidade, a nossa sensibilidade florar para poder receber o passe naquela hora tão sagrada que é o passe, que é uma troca de energia. Só pode acontecer isso se nós estivermos sintonizados, se nós amar de verdade. Eu estou na casa espírita porque eu quero aprender, eu quero sair daqui com conhecimento. Mas eu tenho que ter pureza no meu coração, eu tenho que ter certeza que eu estou no lugar certo. É aqui que eu quero vir. Do livro Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é ditado para Joana de Ângeles,
do Divaldo, tem um trecho que diz assim: amar é dever de todas as criaturas. Ninguém se pode eximir de fazê-lo. À medida que a alma dilui amarras dolorosas, ela experimenta a alegria da liberdade, o verdadeiro hino de louvor, e altera-lhe então a paisagem da emoção. E o que é isso? Acontece comigo às vezes. Eu estou indo, triste, acagunhado, vou na casa espírita hoje, eu não passe. Porque nem tudo se resolve na casa espírita, claro, mas ajuda muito. Eu chego lá, vou tomar meu passe, cansado, acabrunhado. E aquele sentimento que eu recebo o passe, que eu ouço a palestra, que eu olho a doutrina, eu leio a doutrina, começa a me dar uma suavidade, uma leveza, que eu não entendo às vezes de onde é que vem. Aí eu consigo entender que isso é a minha força do meu interior, da minha fé, que eu fui buscar lá na casa. E eu consigo sair de lá tranquilo e sereno, com amor. Porque amar não é namorado, não precisa ser namorado, não precisa ser o marido, a mulher, não precisa ser o pai e o filho. Amor é geral. Tudo que envolve amor, já dizia Jesus, é o bem, é a felicidade. Onde existe amor, não existe maldade, não existe nada de ruim no amor. E esse livro diz esse trecho assim: altera-se então uma paisagem da emoção, e tudo nele se transforma num feixe de ternura, de ação dignificante, de muita paz irradiante, que além dele ele consegue irradiar para quem está na sua volta, aquela suavidade, aquele sorriso e aquela coisa linda que é a sintonia espiritual que a gente tem. Assim o amor de Jesus, Jesus o homem comum, aberto ao pensamento divino e mergulha totalmente nele. Então nós podemos fazer isso também, não podemos? Se nós estivermos chateados, se nós estivermos tristes, estivermos com problema sério em casa, com muito problema, vamos no nosso cantinho, sentamos bem no cantinho. Primeira coisa, qual é o maior mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Amar o próximo como a mim mesmo. O que está me incomodando? Conversa. Bota para fora, mentalmente, sozinho ali no cantinho. A gente sai curado. Sai curado. Tem que ter fé. No livro dos Espíritos, do capítulo 12, Perfeição Moral, Virtudes e Vícios, questão 894. Aposta me mudando aqui. Há pessoas que fazem o bem por um impulso instantâneo. É verdade. Tu nem precisa falar, a pessoa já está fazendo bem, já está ajudando. Sem que tenha que lutar, com nenhum sentimento ao contrário de fazer bem. Tem elas o mesmo mérito daquelas pessoas que têm que lutar contra a própria natureza para conseguir superar? Que questão, né? A gente tem uns que nascem já fazendo bem sem problema nenhum. Tem outros que querem fazer o bem e estão trancados, estão presos, ou na tristeza, ou na simplicidade dele, ou por timidez, não fazem. Tudo tem valor. Toda caridade que é feita de coração, independente se é instantânea, independente que não seja, né? Tudo tem validade. Tudo é válido. Pode fazer sem medo, que é valorizado espiritualmente. Resposta. Os que não têm que lutar é porque já realizaram com progresso. Lutaram anteriormente, não luta agora, mas já lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nada.
Não é nenhum esforço. E as suas ações parecem tão fáceis. E o bem se tornou para eles um hábito. E isso é normal para todos nós, não é só para eles. Eles também passaram, nós estamos passando hoje, essa dificuldade que nós temos de fazer o bem. Ah, fulano quer 10 reais. Por que ele quer 10 reais? Ele pediu 10 reais. O que ele vai fazer com os 10 reais é o problema dele. A consciência dele. Se ele está mentindo para nós, ele vai prestar conta. Agora, a minha espontaneidade é puxar o dinheiro e dar. Não é verdade? Essa é a minha espontaneidade. Tranquilo e sereno. Agora, o que vai resultar dos 10 reais é a responsabilidade dele, não nossa. Deve-se honrá-los como os velhos guerreiros que conquistaram as suas posições. Como estáis ainda longe da perfeição, que é o nosso caso, esses exemplos vos espantam pelo contraste e porque o admiras tanto? Porque são muito raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o nosso, isso pode ser normal. Não uma exceção e nem uma regra, é normal. O sentimento do bem, que se encontra por toda parte, de toda maneira espontânea, porque são mundos habitados somente por bons espíritos. Nós somos bons espíritos, não somos? Não somos iguais? O que é que diz o Evangelho? Lá no início. Nascemos e fomos criados igualmente, ignorantes. Mas somos todos iguais. Então temos o mesmo caminho, os mesmos direitos, as mesmas possibilidades de crescimento. Bom, aí eu tenho o entendimento que uns têm a facilidade, é mais rápido, e tem outros que têm menos facilidade, mas vão conseguir também. Então a gente não deve se preocupar. A única preocupação que nós temos que ter é cumprir o maior mandamento, porque esse é o nosso mandamento. Esse é o nosso caminho de caminhar aqui na Terra, de buscar a perfeição. Eu tinha notado aqui uma coisa, eu estou achando. Isso não é deliado. Isso aqui eu tirei do livro do Evangelho. É um trechinho bem pequenininho e me chamou a atenção pela profundidade entre linhas, o que diz esse trecho. Meus amigos, agradeça a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que possuem bom podem se salvar. Todos podemos. Mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos, que vossos irmãos, ao os observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só pessoa. E a mesma coisa, tanto pode ser um só como a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que eles pertencem. Então tu pode fazer o bem no Evangelho, no catolicismo, no luterano, na Igreja Católica e aqui, na nossa casa, que é o caminho que nós escolhemos para progredir. Esse mandamento maior nos dá a oportunidade de convivermos com a família, com a nossa família em casa. Porque às vezes a gente olha, meu Deus, família louca.
Meu Deus, o que é isso? Não pode ser minha família. É a família. Esse mandamento nos dá força para aturar um colega de trabalho que é chato, mas é um colega de trabalho. Esse mandamento nos ensina a caminhar na rua, observar as coisas que estão passando pelo nosso lado. Porque nós sabemos, como estudantes da doutrina, estamos sempre em aprovação. Estamos sempre sendo testados. Amar o próximo faz bem para todos nós. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha colaborado com mais o estudo, com o objetivo do amor, da paz e da felicidade. Que assim seja. Obrigado. Agora vamos fazer a agradecimento para os lares, que vocês se concentrem para enviar pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Então, vamos fazer a prece derogativa para vocês acompanharem o pensamento. O Padre Alcântara. Senhor, sobre esta casa erguida às dores, traze a consolação da tua graça. Que esta casa de amor se abra quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça, na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho tecido flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede a nossas almas, neste abrigo, o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e fecundo, e que sirvamos contigo lado a lado. Que assim seja. Vamos agora para o passe, vocês se